na Jaca. Fala, gente boa, estamos começando o Pé na Jaca, aquele audiocast muito louco em que eu falo abobrinhas, proponho uma teologia marginal e troco ideia com amigos, gente fina. E hoje eu quero conversar com um dos meus amigos mais interessantes. Olha só, e hoje quem está comigo aqui é um cara que eu admiro muito e nós vamos conversar sobre a biografia dele, aliás, a autobiografia autorizada dele, que é chamada Eu Posso Um Pouco Mais. Esse é o título, Eu Posso Um Pouco Mais. É uma autobiografia de um dos caras mais legais que eu conheço, porque esse cara, ele cresceu em Niterói, lá no Rio de Janeiro, foi um surfista, e enquanto estava na praia curtindo uma onda, ele discerniu uma vocação, se tornou então pastor evangélico de tradição presbiteriana. Enquanto pastoreava os corações, ele escreveu uma série de livros e entendeu que era importante também pastorear as almas e se transformou então num psicanalista. E esse é o Augusto, casado com a Bianca, pai da Nicole e do Gui, meu amigo, gente boa que está aqui com a gente, e eu gostaria muito que você o conhecesse também, conhecesse as suas obras e especialmente sua última obra, Eu Posso Um Pouco Mais. Olha, eu vou trocar ideia com ele, espero que você curta o papo, eu adorei, e como sempre a nossa ideia é daquele jeito muito doido em que a gente vai trocando os áudios e comentando. Demorou? Vamos com a gente! Roda a vinheta, DJ! Meu amigo Augusto, bem-vindo aqui ao Pé na Jaca, que alegria ter você com a gente. Olha só, já quero começar perguntando o seguinte: quais lições você tira do surf para o seu chamado pastoral? Querido Gito, essa pergunta é interessante. Quais lições você tira do surf para o seu chamado pastoral? Muito bem, vamos lá. A primeira lição que eu tiro do surf é a paixão. É impossível surfar sem paixão. O mar encanta, desafia, atrai. E um chamado pastoral, ele é, na verdade, encantador. Eu lamento profundamente que o título pastor seja tão considerado medíocre nos dias de hoje, no mundo que vivemos, porque é paixão pura. Quando você se apaixona pelo chamado, é como você se apaixona também pelo surf. É óbvio, uma coisa é se apaixonar por um esporte, outra coisa é se apaixonar por um chamado. Mas assim como o mar oferecendo aquelas ondas maravilhosas, me chamavam, me encantavam, me inspiravam para ser um surfista, para ser um pastor, eu olhava para o mar da vida, para as ondas da realidade, para a coragem que era necessário ter para encarar tudo isso. Então, o surf, ele inspirou minha paixão também, inspirou minha liberdade, porque estar surfando em cada praia, acesso livre, escolher as ondas que deseja surfar. É claro, as ondas têm também as suas surpresas. Às vezes quebravam, levavam um caldo profundo, uma queda, causava ali e aqui um machucado, coisas desse tipo. E no surf a gente tira essa lição maravilhosa de que a gente se machuca, a gente toma tomba, a gente leva caldo, principalmente no contexto pastoral. Não existe pastor que, comprometido com o seu chamado,
seja um acomodado ou medíocre, um covarde ali encurralado. Ele tem que ter coragem, que é uma outra lição que eu vejo necessária para o chamado pastoral. Quem se acovarda, quem fica encurralado, quem desenvolve o seu chamado no gueto da existência, intimidado, não pode ser pastor. Pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. Pastor tem que colocar a sua vida à disposição do Senhor, Criador do mar e da terra. Não pode ser intimidado pelo vento, não pode ser intimidado pelo tamanho da onda, pela ressaca do mar. Tem que aprender a nadar no mar desta vida, tem que ter fôlego, tem que ter capacidade de tomar um caldo e voltar para o mar e continuar aprendendo a surfar. Essas turbulências que a gente enfrenta ou enfrentava como surfista eram necessárias, foram pedagógicas, disciplinares, para que eu pudesse desenvolver um ministério pastoral focado, disciplinado, mas não em sistemas religiosos, não em um protagonismo completamente compatível com a tradição dos homens, não. Eu vejo que meu ministério tinha que ser livre, solto, leve, poderoso, corajoso e inspirador. São as lições que eu tiro do surf para o meu chamado pastoral. Ó, que da hora! Essa parada de surf é muito da hora, mano. Eu já tentei surfar, não consegui. No máximo que eu consegui é andar de skate em cima das 4 rodinhas. Mas toda vez que eu vou na praia, tento ficar em pé na prancha, eu capoto, me arrebento inteiro. Nunca dei conta. Ainda mais agora que minha barriga tá maior que a prancha, né? Aí tá difícil mesmo. Mas olha só, você que tem uma Bíblia aí na sua casa, qualquer que seja a versão, se você abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 22, você vai descobrir sobre o primeiro surfista do qual nós temos notícia, que foi Jesus de Nazaré, pegando uma onda, andando sobre as águas. Pode ter tido um ou outro surfista aí que tentou fazer alguma coisa, subir numa tábua lá no Mar da Galileia, mas do que nós temos notícia, do que está registrado, foi Jesus de Nazaré andando sobre as águas. Olha só, pastor Augusto, a sua conversão à fé cristã, então, foi uma conversão não religiosa, né? Foi como a minha também, leve. Só que a sua foi na praia e foi encontrando a graça de Deus. Eu queria que você repartisse com a gente como é que foi essa experiência. Sim, é verdade. A minha conversão cristã, ela não aconteceu dentro de uma igreja e muito menos veio de uma tradição evangélica, protestante na minha família. Meu pai era um agnóstico, minha mãe católica, e eu cresci com muita liberdade. Eu jamais conheci moralismos, proibições e repressões. Mesmo tendo nascido na era da ditadura, meus pais me proporcionaram uma adolescência e uma juventude muito livre. Então eu sempre tive acesso a tudo, a todas as culturas de Niterói, Rio de Janeiro, toda a cultura que diz respeito a esporte, a música, a literatura, a dança, a convivência com todas as raças,
ou todos os tipos de pessoas. Então eu fui criado muito livre e a minha convivência com o surf, na verdade, em contato com o mar, com a natureza, com todas aquelas expressões mais profundas que a gente vai desenvolvendo no nosso interior. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Questionamentos existenciais sempre fizeram parte da minha adolescência, da minha juventude. E eu posso até afirmar que eu estava em contato com o Criador o tempo todo, porque é impossível você estar dentro do mar, em convivência com a natureza, e não sentir a presença de Deus, não olhar para o céu sem sentir alguma coisa. É impossível. Quantos céus estrelados em Saquarema, em noites nas praias com os amigos, em volta de uma fogueira, inspiravam a minha vida e me falavam a respeito de Deus. Então eu era um jovem que tinha tudo. Eu morava num lugar muito bom, perto da praia, tinha carro, escola boa, alimentação boa, roupa, prancha, bike, skate, namorada, tudo que a vida oferece do bom e do melhor eu tinha. E tinha dentro de mim um questionamento. Eu estava sempre perguntando para Deus, mas eu tenho tudo que um jovem precisa desde os 15 anos. Sempre fui cercado por todo um conforto, comodidade, facilidade. Nunca faltou nada assim a partir da minha adolescência e juventude. Então a gente tinha de tudo, e eu perguntava para Deus o que estava me faltando para ser de fato feliz, pleno, porque a vida não tinha sentido para mim ter tudo aquilo e não ter uma razão de existir, uma razão para viver tudo aquilo. Então, ao contrário do que se prega hoje, na verdade, eu queria saber de Deus o que eu precisava ter, porque eu tinha tudo. E ao contrário do que a gente vê aí, onde as pessoas procuram Deus quando perdem tudo, eu tinha tudo e procurava Deus. Então era o inverso de toda essa mentalidade tosca, bizarra que a gente vê por parte dessas pessoas que acham que só procuram Deus aqueles que precisam ficar ricos, tem que melhorar a vida. Não, eu tinha tudo, mas eu procurava Deus. E quando eu perdi tudo, quando meu pai perdeu tudo, e a gente perdeu tudo que tinha do bom e do melhor, e fomos morar num bairro que só Deus sabe a dificuldade que foi, mudar o padrão de vida, aí eu não tinha mais nada para fazer, minha prancha tinha quebrado, o bike tinha ido o espaço, o skate, escola tinha perdido, e a gente estava sem absolutamente nada. 8 filhos, meu pai, minha mãe, uma ajudante que permanecia com a gente em casa para tentar se reerguer todo mundo. E meu pai então nos colocou lá na casa da minha avó, num bairro simples, para viver um estilo de vida simples, e até que uma amiga lá dessa ajudante deixou uma Bíblia, esqueceu essa Bíblia lá em casa. E eu perguntei para a Cacilda, que livro é esse aí? Ela falou, é uma Bíblia, minha amiga esqueceu aí, não vai voltar tão cedo para pegar. Eu falei, então me dá aí. Eu era um devorador de livros, e eu falei, me dá isso aí que eu vou ler. Então eu fui lá pro meu beliche, eu fiquei na parte de cima do beliche, numa sentada só. Eu tinha começado em Gênesis, mas algo me levou direto para o Novo Testamento. Então, numa sentada só, eu li o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, e por aí fui e me deparei com Jesus. E vi que o Jesus que eu estava lendo nos Evangelhos era totalmente diferente do que a religião, os filmes da época mostravam. Era um Jesus completamente atípico de tudo
que eu tinha ouvido falar. Então eu pensei assim comigo, eu quero andar com esse Jesus. E ali algo nasceu dentro de mim, uma consciência de pecado, de maldade, de vazio, e um conceito de liberdade responsável foi crescendo dentro de mim, um amor por Jesus, uma consciência das suas palavras, da sua morte, da sua ressurreição. Tudo aquilo entrou dentro de mim, eu conto no meu livro, com um poder incrível. Então eu não encontrei Jesus dentro de uma igreja, eu não encontrei Jesus numa religião, eu não encontrei Jesus num sistema, eu não encontrei Jesus, vamos dizer assim, através de um evangelismo pessoal, até eu encontrei Jesus nos evangelhos mesmo. E a partir dali, sim, as coisas foram mudando completamente. E só lendo o livro para poder entender a continuação da história. Mas Jesus é o meu primeiro amor, o meu primeiro encanto, a minha inspiração para tudo sempre, a minha razão de ser, de ter, de fazer, de viver, de existir. Eu era o pobre mais feliz do planeta, recebendo batismos do Espírito Santo assim, onde eu não sentia falta de mais nada, foi tudo preenchido, foi tudo planificado. Então isso, para mim, não tem encontro em nenhum sistema de eclesiástico que proporcione isso. Isso daí veio de uma coisa que não existe nesse mundo. Veio da presença viva de Deus na minha existência. Ô, meu irmão, que coisa mais bonita é a beleza da salvação. Eu me lembro também de quando eu me apaixonei pela história, a vida e os ensinos de Jesus de Nazaré. E tem uma música do Fruto Sagrado que curiosamente também é de Niterói, aí da tua terra, que dizia assim, a música chama Amor de Deus. E numa das estrofes diz assim: quanta coisa que eu perdi sem te conhecer. E essa era uma verdade sincera para mim, porque como a minha conversão foi fora, foi longe do moralismo, eu não tinha crise com aquelas coisas que geralmente desperta crise nos jovenzinhos. Música do mundo, tomar cerveja, namorar. Não, comigo foi numa boa, por isso que quanta coisa eu perdi sem conhecer Jesus, porque depois que eu conheci, tudo isso passou a ter mais sentido para mim. Eu encontrei a beleza da salvação e a beleza da vida. Olha só, meu querido Augusto, embora a gente tenha tido uma experiência de fé muito legal e a gente tenha caminhado no Evangelho com toda a serenidade, com a luz, com a graça, a gente não pode deixar de dizer que o Evangelho de Jesus foi corrompido pela religião evangélica que é divorciada do amor. Você concorda? De fato, Gito, o Evangelho foi corrompido pelo movimento evangélico no seu todo. Foi corrompido, foi substituído e foi completamente desfigurado da sua essência. É impossível quem conheceu o Evangelho, lendo os Evangelhos, quem se encontrou realmente com Jesus e teve a sua vida salva, transformada, ungida, não pode acreditar nesse falso evangelho que a gente vê por aí. É óbvio que a igreja evangélica, em sua maior parte, em sua dimensão, com raríssimas exceções de grupos que não se deixaram levar pela religiosidade evangélica, pela caducidade evangélica e por esses falsos pastores evangélicos, o evangelho está completamente corrompido. Não existe o evangelho assim, vamos dizer, genuíno,
Até em igrejas que se dizem pós-modernas, elas tentam, vamos dizer assim, adaptar o evangelho a um pensamento pós-moderno, achando que estão plenamente livres. Gente, se a gente for viver o evangelho como ele é, podem ter certeza que não existirá absolutamente nada que comprometa a sua liberdade, a sua essência, a sua pureza. Gente, tá tudo errado. Desde esse judaísmo cristianizado por aí, até as tradições protestantes, tudo desfigurou o evangelho. No evangelho não existe absolutamente nada dessa paranoia, dessa neurose, desses pastores que eu chamo de pastores escrotológicos, porque são escrotos mesmo, escrotos em tudo que falam, que vivem, que anunciam, grande parte. Eu conheço essas linhas evangélicas desde os anos 70, lá de trás, já existia a tendência inevitável de corromperem o evangelho. Eu venho daquela época que os artistas se convertiam, os evangélicos estavam em todos os lugares, no esporte, nas telenovelas, na televisão, nos programas, em tudo, e não sabiam dar testemunho, não sabiam lidar com cultura, não sabiam ter acesso à cultura, acesso a pessoas, entende? Muito entulho veio da ditadura e foi corrompendo ali mesmo a essência do evangelho. Eu dou graças a Deus de não ter nascido naquela época em nenhuma daquelas igrejas evangélicas e não ter entrado, porque lá atrás, com raras exceções, a minha igreja presbiteriana Betânia, em Niterói, foi uma exceção diante das distorções que já existiam. Então, eu geralmente recomendo a pessoa o seguinte: você quer saber o que é o evangelho? Lê os evangelhos. Lê os evangelhos, vai ler o evangelho, vai ler a vida de Jesus, deixa de terceirizar a sua confiança, esperança e segurança em falsos moralismos, falsas esperanças, falsas conversões. Gente, está tudo errado. Para mim, a igreja está virando um hospício, ela deveria ser um hospital. Mas hoje eu vejo cada vez mais que as pessoas que se dizem evangélicas, lamentavelmente, não tem nada a ver. Eu prefiro dizer que eu sou um discípulo de Jesus. Depois, o termo cristão, ainda assim, meio que distorcido também em muitos movimentos, eu raramente falo, não gosto de ser chamado de evangélico, não sou evangélico, não sou, conheço muitos evangélicos, gente boa, gente de Deus, mas é um termo que para mim foi corrompido também. Então, protestante, então nem pensar. Então eu não gosto desses apelidos, eu prefiro ficar com o termo discípulo de Jesus. Para mim isso é evangelho. Discípulo de Jesus. Em outras palavras, um aluno de Jesus, não um aluno que decora como se nós estivéssemos decorando tabuadas. Não é isso que Jesus espera de nós. Discípulo como imitador, alguém capaz de imitar na vida o seu mestre. Então não é uma relação de saber, é uma relação ponto. Ou seja, é um relacionamento com Jesus de Nazaré, de modo que a gente se transforma em gente muito parecida com ele. Que bom, meu irmão Augusto, que bom. E assim como Jesus de Nazaré, você
teve um trajeto de cuidador de gente, em especial para alguém que cuida também do coração e da alma, mas agora como psicanalista. Fala mais disso para nós. Essa pergunta é muito boa, Gito. Como eu fui de cuidador da alma para cuidar da mente, cuidador do coração como pastor, para cuidar da mente humana como psicanalista. Eu gosto de pensar que a minha caminhada, minha jornada como surfista, pastor e psicanalista compõe, na verdade, a unidade do Augusto. Eu sempre quis ser Augusto, nunca quis ser parecido com nenhuma outra pessoa. Sempre quis ser eu mesmo. Autêntico, genuíno, original, sabe? E eu vejo o surf como uma plataforma para voos mais altos na minha vida, na minha escalada, que foi o pastorado, no chamado pastoral. Agora, quando você está no chamado pastoral, como pastor, cuidando de gente, veja bem, eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro, numa cidade completamente plural em sua cultura, música, arte, literatura, uma mega cosmopolita com gente de todas as, vamos dizer, nações, lidando com variadas culturas, com vários temas emergentes da sexualidade. Então, eu lidando com toda essa complexidade cultural, humana, diversificada, crescente, produtiva, eu fui descobrindo, por ter me convertido fora de uma igreja, quando eu fui, então, cuidar de gente, e eu estive em 3 regiões do país, região sul, centro-oeste e sudeste, em várias igrejas. Dos 4 anos em Campinas, eu conheci muitas igrejas no interior de São Paulo, durante a minha formação teológica. Estive também nos Estados Unidos convivendo com um plantador de igreja, e eu convivi no próprio Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, com pessoas até da Coreia do Sul que faziam seminário, estudavam. E como só tinha 2 seminários presbiterianos, que era o do Norte e do Sul, e um ainda crescente em São Paulo, então muita gente da América Latina também estudava lá. Então eu acabei convivendo com gente de todo o Brasil e diversas culturas dos países vizinhos da América do Sul. Então tinha assim gente de todos os tipos, de todas as culturas, de todas as linhas. E depois eu fui conviver com várias igrejas e tudo. E eu descobri que a igreja tinha um agravante. Ela espiritualizava tudo. Até as questões emocionais, as questões psíquicas, as questões da sexualidade. E eu não encontrava nenhum tipo de reflexão para os temas emergentes dos anos 70, 80, 90, 2000, virada do milênio. E tudo isso fez com que eu começasse a questionar a sanidade de muitos pastores e de muitos evangélicos. E eu tinha as minhas próprias questões existenciais também não respondidas, não compreendidas, não assimiladas. Eu tinha muita coisa dentro de mim a ser tratada, como tenho até hoje. Então, assim, eu considerava Jesus, aliás, sempre considerei Jesus como o médico dos médicos, o médico da alma, da mente, do coração. E evidentemente que os seus imperativos, eles produzem, geram saúde humana, saúde mental, saúde relacional, saúde cultural. E eu me encantei com a psicanálise clínica,
fui estudando e estudo há mais de 30 anos praticamente, e fui aplicando os princípios, descobrindo que era necessário saber ouvir as batidas do coração, o emocional. Isso aprendi até com um cardiologista, Marco Aurélio Dias, que escreveu um best-seller chamado Quem Ama Não Adoece, e ele era um psicanalista com quem aprendi muito lendo essa obra, e ele dizia que ele não apenas ouvia os batimentos cardíacos do coração físico, mas ele tinha aprendido a ouvir o coração emocional dos seus pacientes, e aquilo mexeu muito comigo, e eu comecei a aprender a ouvir o coração emocional das pessoas e não espiritualizar a humanidade, a sexualidade, como a gente vê muito dentro das igrejas. Então eu comecei a me aprofundar, e é claro, eu cuidava como pastor das ovelhas, mas ao mesmo tempo eu fazia uma terapia do Evangelho, por isso que eu chamo de terapeu o movimento que eu toco hoje, porque a palavra terapeu vem do verbo curar, que significa restaurar a vida humana como um todo, e é a palavra que mais Jesus usou, principalmente quando ele diz para a gente olhar para as multidões aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor, que é o texto que ele diz, ali é terapeu, e por isso ele se esforçava em ensinar na sinagoga, pregar o evangelho e curar, terapeutizar todo tipo de doença. Então não eram apenas doenças físicas. Quando Jesus curava um cego, ele estava terapeutizando o cego, ensinando a ver a vida com os olhos do Criador, os olhos de Deus. Não é ter uma supervisão, como a gente vê por aí, né? Se transformar num super crente, nessa coisa ridícula. Então não, nada disso. Então eu pensei, eu vou ser um psicanalista. Então eu sei diferenciar muito bem hoje as questões, e às vezes a gente vê aí, tudo autossugestão. Muitas dessas curas é a quebra de um bloqueio que se instalou na mente humana, e esses pastores do milagres que não saem da dor de barriga e da dor de cabeça, eles ficam aí falando de milagres, de curas, coisas que a gente vê muito nesses programas de televisão. Então são apenas autossugestões, cura sugestiva que quebra ali o bloqueio de algo psicossomático que se instalou. Tem muita coisa para falar a respeito disso, mas vamos ficar por aqui mesmo. Então, por essas razões, por ver que a igreja, que deveria ser um hospital e está virando um hospício, eu vi quase 40 anos dentro da igreja, cuidando de gente. Eu tive que cuidar de muita vida, e com toda a descrição e ética, porque doença psicoemocional que não falta dentro das igrejas, principalmente hoje. Meu mano, e tem uma galera evangélica que diz que terapia não rola porque não tem nada a ver com o evangelho, basta a gente ler a Bíblia e fazer uma oração. Ai, como se Deus não estivesse participando de todo o processo de cuidado psicológico também nos espaços terapêuticos, né? Eu sou prova viva disso e tenho sido abençoado por Deus e também pela minha psicóloga. Eu costumo dizer que Jesus me salvou, mas a minha psicóloga também. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui é que você pode orar, meu velho, você pode ler a Bíblia, mas não tem problema nenhum você trocar ideia com alguém, especialmente alguém que seja especializado no cuidado do teu coração e da tua alma. Demorou? E ainda no tema, meu irmão Augusto, por favor, fala para nós sobre o seu livro, em especial. O seu livro tem a ver com isso, com esse tema que a gente está tratando aqui, mas eu gostaria de pedir a você que falasse aos corações o que você tem a dizer a alguém que está cansado da vida, está cansado de tudo. Essa pergunta, para finalizar, ela é muito importante. Para quem está cansado da vida, cansado de tudo,
já estive cansado, não a ponto de desistir da vida, é claro. A vontade de viver sempre existiu dentro de mim com muita força. Então, eu gosto de pensar no seguinte, que foi o que eu apliquei à minha vida. Tudo que cansa e tudo que desanima a vida, eu recomendo romper com tudo isso. Sim, porque chega uma hora que você adquire um cansaço, uma exaustão existencial, mental, emocional, que você tem que romper. Não adianta. Quem permanecer nesse tipo de vida, nesse tipo de influência, nesse tipo de convivência, porque o que cansa na vida? Tudo que diz respeito à religiosidade, tudo que diz respeito à mentalidade medíocre dos sistemas religiosos, das exigências, das distorções, dos adicionais, dos acréscimos, dos entulhos que colocam no Evangelho, da desfiguração da pessoa de Jesus. Estou falando de um cansaço dentro do meio evangélico, religioso. Eu não consigo ver saúde em nada e não vejo condição de nascer ali um foco de saúde. Eu acho que tem coisas que se estragaram para sempre no meio evangélico. Não tem volta, vão apodrecer. Então, se tem algo que te adoece, que te enferma, que te encurrala, que te inibe, que te afasta, que te intimida, que te distorce, que te exagera, que te desfigura, que não te preenche, chuta o pau da barraca. Não pense duas vezes, você não tem que conviver com aquilo que não faz sentido algum para a vida em nome de Deus. Porque hoje, o que adoece é esse Deus doente que eles apresentam, é esse Jesus pistoleiro. Então, tem que romper com tudo isso que cansa. Não adianta conviver. Eu fiquei 40 anos driblando o sistema eclesiástico, até me chegar a um ponto que eu tive que ir, porque enquanto eu fui conseguindo espaço, eu abria portas de entrada. Crente tem essa mania de dizer, estou esperando Deus abrir uma porta. Gente, isso já passou, isso já está ultrapassado. Não tem esse negócio, estou esperando Deus abrir uma porta. Hoje, no mundo pós-moderno, numa nova civilização, num outro contexto existencial, isso acabou. Hoje a gente precisa abrir portas de entrada. Não é esperar as portas se abrirem. Nós precisamos aprender a abrir portas de entrada. Então eu não fico esperando Deus abrir portas para mim. Eu vou lá e abro portas de entrada em nome dele. Porque isso para mim já virou jargão, chavão, costume falido de toda essa verbalização evangélica que tenta atribuir a Deus soberania. Gente, o Deus soberano que eu acredito é aquele que me leva à prática a abrir portas de entrada. Esse é o Deus que eu acredito, é o Deus que usa a minha vida para fazer algo que Ele quer que eu faça, mas não algo mágico, como a gente vê por aí. Então, se você está desanimado, se você pensa em desistir da vida, não, pelo amor de Deus, a vida é linda, a vida é bela, com todos os seus perrengues, ela é boa, ela é maravilhosa, Jesus torna tudo encantador. Se você começar a olhar a vida, a música, a cultura, as pessoas, as raças, os povos, as culturas, sob a ótica da beleza do Criador, você vai se curar, você vai se encantar, você vai reviver, você vai ressuscitar teu primeiro amor. Então, por amor ao Evangelho e a Jesus, foque a sua atenção apenas nele, na espiritualidade do Evangelho, na pessoa de Jesus, e fique ali. Não saia, não pegue, não vá para trás, nem para pegar impulso. E siga em frente, ouvindo a voz do bom pastor. Hoje eu acabei de ler aqui no Evangelho de João, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
não é? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E ninguém pode arrebatar das minhas mãos a minha ovelha. Então deixa eu te dizer uma coisa. Desigrejado é um apelido teológico que inventaram por aí para distorcer o conceito da verdadeira igreja. Meu amigo, não existe ovelha sem pastor. Isso aí é paranoia desses teólogos escrotológicos que tentam manter o domínio e a supremacia da denominação da ovelha do cativeiro, que tem um nome no hall de membros. Então, os desigrejados para eles são essas pessoas que não fazem parte desse sistema eclesiástico doentio e patológico que a gente vê por aí. Então, tem muita gente que pensa que ser ovelha tem que pertencer a uma igreja. A igreja, gente, de Jesus, o rebanho de Jesus, não existe ovelha órfã. Eu acho muita pretensão desses teólogos, desses pastores, dizer que são ovelhas desigrejadas. Desigrejado como? Não existe desigrejado na igreja de Jesus. Igreja, gente, não tem. Ele é o pastor dessas ovelhas. Ninguém está melhor sob o cuidado do bom pastor do que desses pastores. Eu jamais me senti um desigrejado depois que eu me desliguei da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossa, eu me sinto o cara mais livre, mais leve, mais solto, mais absurdo de liberdade na presença desse Deus que gera vida. Então não existe esse negócio de desigrejado. Desigrejado é apenas um apelido, infelizmente, pós-moderno dos pastores escrotológicos que ficam aí tentando dizer que você tem que ir para uma igreja. Meu amigo, a igreja que você tem que ir é a igreja gente. É aquela que está focada no Evangelho, na espiritualidade do Evangelho, em Jesus e na comunhão, na presença de Deus, e que vive cheia do Espírito Santo. Isso aí é igreja. Então encontre saúde, encontre vida e ponha o teu coração na palavra, apenas na palavra de Jesus. Beijão para vocês. Um beijão, meu amigo. Muito obrigado por participar comigo aqui do Pé na Jaca. Foi muito bom para mim, para o meu coração. Então tenho certeza que vai ser muito bom para quem ouvir esse audiocast em português, ouvindo em algum lugar desse planeta Terra, em algum horário, em algum dia, talvez daqui a 400 anos. Já pensou? Isso vai fazer bem ainda para o coração de um montão de gente. Olha só, eu quero lembrar você que aqui está ainda ouvindo a nossa prosa, que você pode comprar o novo livro do Augustão no site www.eupossumpoucomais.com. É só escrever isso em sequência, hein? Não precisa separar não. eupossumpoucomais.com. E aí também você pode seguir o Terapeu, que é o programa, o ajuntamento de cuidado das almas e dos corações que o Augusto realiza lá em Marília, no interior de São Paulo. E você também pode segui-lo nas redes sociais, tá bom? E então o meu convite para você entre no site eupossumpoucomais.com e acompanhe meu amigo Augusto. Então, meu amigo de todos os lugares do universo, você que até aqui está conosco ouvindo esse audiocast maravilhoso, Pé na Jaca, deixa eu te dizer uma coisa, que legal que você esteve com a gente, viu, velho? Se você puder, compartilha aí com a galera, se você curtiu, compartilha, não deixa de seguir o Augusto nas redes sociais, também não deixa de me seguir não, @GitoWendel em tudo quanto é rede social do universo. Algumas eu já saí que eu não aguentava mais encheção de saco. Mas acho que no Instagram, TikTok, Twitter, você ainda me acha aí. Beleza? Olha só, meu mano, quero agradecer, meu mano e minha mana, e meu mino, quero agradecer vocês a audiência desse nosso audiocast.
pedir para você compartilhar tudo que a gente fizer na rede, dar um salve aí nas redes sociais, se você está curtindo ou não, para a gente poder melhorar, ou não também, se a gente não tiver afim de melhorar, não, vamos, uhul! E compartilha, demorou? Salve, salve a todos, a todas, a todos, a todos, a todos que estão conosco aqui. Deus abençoe vocês. Até mais! Uou!